Olá, eu sou evangélico, teólogo e vou fazer um vídeo comentando sobre umas críticas à Bíblia e algumas passagens da Bíblia. E eu devo deixar o link aí. Primeira coisa é saber que eu não creio na infalibilidade bíblica, mas mesmo assim tem algumas passagens aqui que nesse vídeo que eles usaram que não está bem certo. Eu creio na Bíblia como eu creio num livro de história. Eu não preciso crer que é absolutamente infalível para acreditar que tem muitas verdades e que não é uma fraude. E que a maioria absoluta do que deve estar ali deve ser confiável. Basicamente isso que eu acredito. Posso fazer um outro vídeo depois explicando os detalhes. Mas, enfim. Então, o meu objetivo aqui não é necessariamente discordar nem concordar. O meu objetivo aqui é analisar o texto, tá bom? E trazer um esclarecimento sobre as passagens que ele citaram. O vídeo fala basicamente sobre um erro suposto que é assim, é uma contradição. Fala uma coisa e depois fala o contrário. Então as duas coisas estão certas na Bíblia. Então, aí eles colocam os versículos, não colocam exatamente o conteúdo do versículo, e a gente vai agora ver o conteúdo desses versículos e falar um pouco sobre. Eu não posso fazer um vídeo sobre todas as passagens, porque ficaria muito grande. Eu vou fazendo aos poucos. Esse aqui só tem as 4 primeiras perguntas. Aí começa uma outra sessão no vídeo, acho que é uma sessão de perguntas e respostas rápidas, que eu farei depois um outro vídeo sobre. Certo? Primeiro, a ira de Deus dura para sempre. Miqueias 7,18 fala assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então, na opinião de quem está falando aqui, Deus não retém sua ira para sempre. Não está nem dizendo a exata opinião de Deus, porque Deus até teve misericórdia, mas isso não significa pelo texto em si que Deus não pode reter sua ira. Mas vamos entrar muito nisso. Nós vamos agora para Jeremias 17,4, que é o suposto oposição. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Algumas traduções, a NVI e a NTLH, que são traduções que buscam trazer uma interpretação, elas são menos exatas com o texto em relação às outras. João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, revisada e atualizada, a revisada e fiel. Essas duas traduções, elas são mais, assim, tentando trazer para uma linguagem mais de hoje. Então elas já buscam interpretar mais o texto do que as outras. E nessas realmente está escrito: pois acendeu-se minha ira, ou alguma coisa assim também na tradução NTLH. Mas nas outras fala: porque o fogo que acendeste na minha ira. Deus, em outras passagens, é um fogo consumidor. E na passagem de Jeremias 23, 26 a 19, fala um pouco sobre o fato de que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que esmiuça a pedra. Ou seja, Deus, né, nessa passagem aqui que fala sobre sonhos, e basicamente fala o seguinte, deixa eu ler. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, Deus é um fogo consumidor em si. E Deus, quando se ira, ele derrama a sua palavra, a ira dele,
se manifesta, que ele decreta uma palavra do que vai acontecer, e essa palavra é como um fogo. Está aqui em Jeremias, a palavra de Deus é como um fogo. Então, não necessariamente em Jeremias 17:4, esse fogo que foi aceso é a ira em si, esse fogo que não se apaga, porque a palavra de Deus, ela é como um fogo que não se apaga. Ela é uma palavra que é dita e que ela, tendo que se cumprir, ela é como um fogo que não se apaga. Ela ilumina e ela consome a palha, que é o que diz em Jeremias 23, versos 26 ao 29. Ok? Próximo. Segundo ponto. Deus tenta ou não? Aí eles fazem no vídeo as coisinhas que Deus tentou Abraão, então sim. Mas tem passagem que diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Está em Tiago 1:13. Aí você vai para Gênesis 22:1, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Há uma diferença, embora o termo talvez tentar possa ser usado para tanto provar quanto para seduzir ao mal, no texto de Tiago e na teologia de Tiago, Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não estava tentando Abraão ao mal. Então, o mal aqui não é a questão. Deus estava testando a fé de Abraão, propondo a ele um sacrifício, mandando ele fazer um sacrifício que na cultura dele era relativamente normal. Então, Deus não estava assim seduzindo a pessoa ao engano. Deus estava pondo à prova. É diferente. Ok? Terceiro, a salvação vem pela fé ou pelas obras? Primeiro que essa é uma parte polêmica. No vídeo eles colocam vários trechos que é sobre a fé, sobre as obras, que na verdade elas não exatamente se contradizem. Nesse caso eu vou até concordar lá pra frente. Eu não estou sendo assim, eu quero só ignorar e pronto. Não, eu vou chegar ainda a concordar com isso. Mas não é o caso. No caso, eles falam basicamente, a fé salva, a salvação vem somente pela fé, fé pelas obras, salvo pelas obras, não somente pela fé. Então, como é que funciona esse negócio? Bom, em resumo, primeiro, nós somos salvos pela graça de Deus. Graça, presente. Nós somos salvos pela graça de Deus, geralmente através da fé, que é um mecanismo que Deus usa para ser honrado, através da fé, uma crença que, tendo oportunidade, ela leva a obras. É basicamente isso. Por exemplo, o homem que estava lá na cruz, ele não se batizou, ele não estava obedecendo a lei, mas ele honrou Jesus. Ele creu em Jesus e Jesus decidiu salvá-lo. Por outro lado, Tiago, quando ele fala, mas como que vocês que têm fé não têm obra? Se vocês têm fé em Deus, vocês têm que amar o próximo. Se vocês não amam o irmão que está perto de vocês, se vocês não fazem as obras, como é que vocês têm fé? Então, uma fé verdadeira, tendo oportunidade, ela leva a obras. Mas, inclusive, as passagens que foram citadas aí falam sobre as obras, a fé e tal, mas Abraão foi justificado pela fé sem as obras da lei, mas fazendo uma obra que demonstrava a sua fé. Então é mais complexo do que isso. A base é simples, não é assim, é fé, é obras. A pessoa preocupando basicamente com se salvar.
É uma crença em Deus. Se eu creio em Deus, eu creio que amo o próximo, eu creio que tem que amar o próximo, eu tenho que naturalmente buscar fazer o bem. Senão, eu não estou agindo de uma maneira que eu seja salvo. É diferente do que acontece, por exemplo, uma mentalidade mais ou menos kardecista. Eu vou fazer o bem para compensar pelo mal que eu faço. Isso não justifica você nem perante a lei humana de hoje. Se você, por exemplo, você curou muitas pessoas, isso não significa que você está certo quando você matar uma. Uma coisa não vai te justificar. É diferente. O que justifica? Perdão de Deus. Deus dá de presente. Deus dá de presente. Ele quer a fé que leve a obras que são expressão de arrependimento. Obras não necessariamente da lei. Inclusive, a passagem que Jesus disse, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos, Jesus falou isso a um rico, e o rico disse, já faço isso. Aí Jesus disse, mas está faltando uma coisa. Pega os seus bens, vende aos pobres, dá aos pobres, perdão, e aí vem e me segue. E aí o rico não teve fé, não conseguiu crer, então ele basicamente fazia até as obras da lei, mas não estava disposto a fazer mais uma obra com base na fé em Jesus, que iria ter um tesouro no céu, que ia valer a pena e segui-lo. Aí Jesus sai reclamando desse cara que obedecia à lei, mas que não fez obra e que não demonstrou fé do quão difícil era os ricos entrarem no reino dos céus. Tá ok? Resumindo, uma fé tendo oportunidade, uma fé cristã tendo oportunidade, ela leva naturalmente a obras. E nós não podemos dizer, eu creio em Deus, mas não fazer nada de bom, não buscar fazer, mas não é porque você não está fazendo uma coisa, que você não está fazendo outra, e que você não crê em Deus. Então é mais complexo que isso tudo, mas a base é basicamente isso. Fé leva a obras. Quem diz que tem fé e não faz o bem, não está crendo de verdade. Geralmente. Ok? Quarta pergunta, que é a última desse vídeo. Consequência de ver a face de Deus. Aí o vídeo está muito errado, porque aí o carinha lá, um deles, fala, qual é a consequência de ver a face de Deus? Aí um responde, a preservação da vida que não é, não com base no trecho que ele pega. E chamou Jacó o nome do lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva ou poupada. Então, o trecho não é assim, quando a gente vê a Deus face a face, a gente é poupado. Pelo contrário, porque ele lutou com um anjo, esse anjo de Deus, ele lutava com ele e ele foi poupado. Então, a ideia, quando Jacó recebe as informações do anjo e fica sabendo, lutou com Deus, prevaleceu, então ele diz, eu vi Deus e fui poupado. Uau! Não é assim, é essa que é a consequência. Ok? É uma demonstração até mesmo da crença de que quem visse a Deus seria morto. E novamente aí entra uma fala que tem, ninguém verá a minha face e viverá, que é mais uma frase que tem exceção, exatamente para quem Deus quiser. Mas aí entra ainda um outro ponto. Ver a Deus, ninguém vê. E viram a Deus. É mais ou menos o que o cara falou no vídeo, mas é por aí. Por quê? Porque
Deus é invisível. Então, ninguém vê nem pode ver a Deus. É lógico, Deus é invisível, como é que alguém vai ver a Deus? Mas Deus se manifesta eventualmente em formas visíveis. Então Deus cria um corpo para ser visto. E aí Deus se torna visível. Ou ele faz uma manifestação que se torna visível. Ou ele vem como um anjo e aí ele se torna visível. Ou Jesus vem e o pessoal até fala, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus diz, mas vocês ainda não têm me visto? Ainda não me reconheceram? Então, o ver, existem muitos sentidos. Existe o ver de realmente ver e entender a Deus, tudo que há sobre Ele. Acho que ninguém chegou nisso. Existe o ver uma manifestação de Deus. Existe ver a face de Deus, que é diferente porque Deus disse, por exemplo, a Moisés que ele poderia ver as suas costas e não poderia ver a face porque ninguém poderia vê-lo e viver. Então, existe uma porção de coisas. É complexo. Uma lógica simplificada, assim, ninguém viu a Deus, ninguém vê a Deus, não resolve. Porque Deus se manifesta, nem precisa ser com uma única expressão visível. Em Apocalipse, Jesus é visto uma hora como um que tem olhos como chama de fogo, outra hora como um cordeiro que tem uns chifres, que tinha sido morto. Então a coisa muda. São visões representando a Deus. E Deus continua invisível. Jesus fez conhecermos a Deus. Em certo sentido, vermos a Deus. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa de Deus que a gente ainda não viu. Mesmo já tendo vindo Jesus. Tá vendo como é uma coisa que precisa de uma lógica mais adequada aos detalhes, ao invés de pegar uma lógica simplificada que só quer botar em contradição? Então, gente, esse vídeo tem muita coisa. E mais tarde eu comento de outras coisas. Eu espero que você discorde de mim, concorde comigo, comente. Isso que é importante, eu quero comentários. E se eu errar em alguma coisa, se parecer que eu estou errando, distorcendo alguma coisa, tanto quando estiver de um lado, quando estiver de um outro, quando estiver concordando ou discordando qualquer um, comente, opine. Mas também cuidado com o que você come também por aí, porque as pessoas que querem crer em Deus leem um conjunto de versículos, muitas vezes fora de contexto, de 1000 coisas boas. E o pessoal que não quer crer em Deus, que eles já não creem, eles querem reforçar a ideia de que Deus não existe, de que a Bíblia é um absurdo, etc., eles também vão puxar as passagens que lhes convém. Então é como se você fizesse duas leituras bem diferentes. Então, analise tudo. Cuidado com a técnica de avalanche de supostas evidências que não são necessariamente corretas. Isso é muito fácil, assim, acabar com a reputação de alguém, uma pessoa, à toa. Ok? É uma coisa injusta, mas eu acho que tem até um nome, isso aí é uma falácia, eu acho. Eu não lembro o nome da falácia, mas acho que tem. Então, por favor, analisem com calma as coisas. E ouçam os dois grupos, ouçam a todos, antes de vocês chegarem a conclusões precipitadas. E de preferência vão consultar o texto, um dicionário, interpretação também, tá bom? Até mais.